Olá, hoje nós vamos falar sobre ergonomia, né, que é uma disciplina inerente ao nosso curso Técnico de Segurança do Trabalho. Bem, o que vem a ser ergonomia, né? É a ciência que visa a integração harmônica entre o homem e o seu trabalho, ou seja, a adaptação do trabalho ao homem. E muitas pessoas acham que ergonomia é simplesmente só falar sobre LER, né, que é lesão por esforço repetitivo, e nós vamos ver aqui no curso que a ergonomia é muito mais ampla. Ela estuda muito além da postura, a gente vai estudar os ambientes de trabalho, né, vamos ver os relacionamentos interpessoais, a motivação, a fadiga. Então são esses fatores, chamados fatores humanos, já que na Inglaterra ela é conhecida como engenharia dos fatores humanos, justamente por conta disso. São os fatores que vão influenciar no ambiente de trabalho. Bom, vamos falar agora um pouquinho da sua origem. Ela oficialmente nasceu em 1949, após a Segunda Guerra Mundial. Por que isso? Porque naquela época, os soldados eles iam para a guerra, eles estavam numa situação de estresse e muitas das vezes não tinham tempo de ser treinados, né? Eles se viam diante de um painel cheio de controles, botões, alavancas, e acabou que muitos morreram naquela época por, de repente, não ter tempo de fazer um treinamento adequado em relação à operacionalização desses comandos. E aí os cientistas resolveram viram que muita gente morreu, né, por conta disso, e resolveram estudar e fazer com que, procurar, né, melhorar os projetos para que eles fossem mais treinados e os comandos serem mais facilmente identificados. Então, na Inglaterra foi criada a primeira Sociedade Nacional de Ergonomia, por Muriel. E aqui no Brasil, nós temos a Abergo, que foi criada em 1983, que ela define como a ergonomia como um conjunto de conhecimentos sobre o homem e seu trabalho. Tais conhecimentos são fundamentais ao planejamento das tarefas, postos e ambientes de trabalho, ferramentas, máquinas e sistemas de produção, a fim que sejam utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência. Então, esse é o conceito aí dado pela Abergo, né, que é a nossa Associação Brasileira de Ergonomia. Bom, a nossa legislação que fala sobre ergonomia, né, a nossa norma regulamentadora, a NR17. E ergonomia, ela vem de um termo grego, né, que significa ergon igual trabalho e nomos, né, são as regras. Então a gente vai ver aqui, são as regras de trabalho, tentando sempre adaptar o trabalho ao homem. Agora a gente vai falar um pouquinho da evolução, né? Então a ergonomia, ela veio evoluindo em 3 fases. Que fases seriam essas? A primeira fase, ela vai falar sobre a dimensão dos objetos. Ela se preocupa com isso. Na segunda, ela vai tentar adequar o ambiente às dimensões do trabalho ao homem. E a terceira fase é a parte cognitiva, que é a parte subjetiva, que é em relação ao que a gente chama de transmissão de informações. É o que nós captamos daquilo, o que nós absorvemos de acordo com o que nos foi passado, né, através das informações. Então, por isso, é subjetivo, é o cognitivo. É o que a gente armazena, consegue armazenar de informação. E por que nós devemos usar a ergonomia? Claro, se é adaptação do trabalho ao homem, eu tenho que fazer isso, que é para que ele não adoeça, né? A gente deve usar justamente para obter segurança, qualidade de vida no trabalho. Porque se a gente não adaptar o trabalho ao homem, fizer o contrário, a gente vai adoecer o trabalhador, né? E nós não queremos isso. E
E qual é a necessidade? Quando nós temos necessidade de aplicar a ergonomia, né? Nós temos aí uns sinalizadores, né, que a gente precisa fazer o estudo ergonômico, né, que é a abordagem ergonômica. Seria quando nós temos alto índice de acidente de trabalho, problemas associados às doenças do trabalho, questões de produtividade, queda de produtividade, aumento de retrabalhos, que é aquele trabalho que é feito novamente. O que é um retrabalho? Né? É o trabalho feito novamente, mas por que ele foi feito novamente? Ou porque o trabalhador não teve treinamento suficiente para executar aquele trabalho, ele não teve o treinamento, ele não está motivado, ele não prestou atenção, e com isso eu tenho perda de matéria-prima, perda de tempo e, consequentemente, queda da produtividade. Outra coisa também é o absenteísmo. O que significa absenteísmo? Significa faltas, né? Eu tenho que investigar o porquê dessas faltas. Se o profissional está faltando, né, ou ele está doente, ou então ele está o quê? Desmotivado, ele não quer ir ao trabalho, força uma barra para ser mandado embora. Então a gente tem que investigar o porquê, o que está havendo com o trabalhador para ele estar faltando. E quando a gente quer qualidade de vida no trabalho. Então essas são as necessidades, por que nós devemos fazer uma abordagem ergonômica. E onde nós podemos aplicar ergonomia? Nós usamos ergonomia na nossa vida diária, nos meios de transporte, nos hospitais, na indústria, na escola, né? Então, ergonomia, né, ao meu ver, é a qualidade de vida em todos os sentidos, né? Você quanto em casa, né, você em relação ao mobiliário, em relação a levantamento de peso, tudo isso a gente vai ver aqui. Então, a gente aplica em ergonomia em qualquer lugar. E, como eu já falei, quais são os objetivos de nós estarmos aqui estudando ergonomia? Né? É a gente pensar na saúde, na segurança, na satisfação, principalmente no bem-estar, porque quando eu tenho um trabalhador satisfeito, motivado, ele dificilmente vai adoecer, ele vai ter menos riscos de ter acidente de trabalho e eu vou ter aumento de produtividade. Tá? Então, esses são os objetivos da ergonomia. E a finalidade? Né? A finalidade é prevenir acidentes, melhorar as condições de trabalho, evitar o erro humano, né, de fazer o retrabalho, a parte de treinamento, fazer a conscientização. Melhorar a integração, que é a parte social, né, aquela do bem-estar, você fazer, a gente vai ver depois, nas próximas aulas, falar sobre a ginástica laboral. Ela, além de ter um fator de alongamento, de aquecimento, hoje as empresas também adotam a ginástica laboral para fazer a integração entre os trabalhadores, né, para melhorar essa parte social e aumentar a produtividade. Então, essa nossa primeira aula, né, seria então essa introdução aí, ergonomia, né, as finalidades, os objetivos, né, por que a gente deve aplicar ergonomia. E nas próximas aulas nós vamos então, capítulo a capítulo, desenvolvendo essa ideia principal, que ergonomia é a qualidade de vida no trabalho. E aí nas próximas aulas nós vamos ver como é que a gente obtém isso, ok? Até a próxima!